Olá, estamos aqui na TV4 para falar de... Ixi, não estamos. Pode? Olá, eu sou Alda Andréia e estou aqui na TV4 para falar de cultura e todos os aspectos que o tema abrange. No programa de hoje, eu vou contar para vocês a história de uma dançarina, que é uma excelente atiradora, capaz de acertar um alvo a mais de 40 metros de distância. Essa dançarina atiradora tem por ofício salvar os animais. E nas horas vagas, ela gosta de tocar piano. Essa nossa personagem, aparentemente tirada de um conto de fadas, é bem real. E ela está aqui conosco. Hoje, nós vamos desvendar um pouquinho dos segredos dessa mulher aparentemente tímida e discreta. Mas, cuidado! Eu estou falando de Fábia Afonso. Fábia, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Alda, muito obrigada a você. É um prazer estar aqui para esse nosso bate-papo. E muito obrigada também por isso aí de retirar do conto de fadas. Isso é tudo de bom. Fábia, mas como assim? 4 em 1. 4 em 1, assim, oficial, fora o resto, né? Veterinária. Gente, veterinária, uma veterinária que é uma atiradora, tá? Que há quantos anos dança do ventre, Fábia? Dança do ventre desde 2008. Olha só, viu, profissa? E agora, gente, nas horas vagas, para relaxar, ela toca piano. Olha que mistura, fora o resto, fora a dona de casa, fora a esposa, Tudo, né? tudo, Conta aí, tudo. como é que é isso? Como é que você concilia isso, Fábia? Então, Alda, a gente vai se desdobrando e reinventando, né? Eu acho que essa vida é muito curta para a gente ficar simplesmente determinado a apenas uma função. E por que não Verdade. aproveitar para outras coisas, Verdade. né? E olha que assim, o dia tem 24 horas, eu não ocupo mais que 10 horas, eu diria, com tudo isso do dia não, tá? Não ocupo. Assim, eu acho que o segredo é dedicação sempre. Dedicação e determinação também. E determinação. Não pode procrastinar também, não existe procrastinação, né? Porque senão você não faz. Não existe procrastinação, não. Eu coloco, hoje eu vou trabalhar, entro no meu trabalho, vou ao meu trabalho, foco. O negócio também é foco, né? Bom, agora é hora da aula de piano. Vamos à aula de piano. Hora da aula de dança. E tudo muito bem administrado. Mas consegue dormir no horário, acordar no horário certo para produzir? Eu durmo muito ainda. Jura? A maioria dos dias, 9 horas, eu já estou na cama. Eu não E levanto às 6h30. Eu produzo muito à noite, incrível. Eu falo, eu tenho essa vontade, mas eu não consigo, gente. Eu tenho essa vontade, eu falo, não, eu vou dormir cedo porque eu quero acordar às 5 horas ou 5h30, 6 horas no máximo. Mas o meu telefone toca, eu viro para o lado, desligo ele e durmo só mais uma horinha ou duas. Mas eu vejo não dá tempo de fazer tudo, então eu não sei como você consegue. Porque veterinária, né, Fábia? Formação há muitos anos aqui. Chegou quando aqui, Fábia? Eu cheguei em Porto em 2001. E desde 2001 trabalho aqui na mesma clínica. Eu sei. Vinda de Belo Horizonte, formei em Belo Horizonte, né? Depois que formei, trabalhei 6 anos em Sete Lagoas, Minas Gerais. Nossa, então você já trabalhava lá? Já trabalhava em Minas. E aí, em 2001, a minha família já morando em Porto, resolvi também ir embora. E estou Seguiu aqui. o rastro da família, Sim, casada na época, já veio casada para cá, né? Sim, Com Alex. Tipo assim, o meu marido já tinha outra profissão. E quando eu disse, né, da possibilidade, que eu já queria ficar mais próximo da família e gostaria de trabalhar aqui em Porto, fazer uma experiência, a gente veio, ele veio comigo, a gente deu uma olhada no mercado, tudo, e decidimos, então vamos. E aí? E já tinha um local, já veio e...
Não, aí quando a gente decidiu, a gente falamos, não, vamos interromper tudo, né, nossas atividades, os acertos, tudo, né, de empresa, tudo isso, e colocamos as coisas, a mudança veio em um carro com 6 cachorros, Jura? 6. Bom, não posso falar jura, não, porque eu também fiz uma arte dessa. Também fiz uma arte dessa, gente. Eu vim com 4 cachorros, menos, um pouquinho, menos 2. Então, aí a gente foi até parado numa blitz na rodovia. E aí, quando a gente abriu assim a janela, 6 carinhas de cachorro no carro. Ele pediu pra gente seguir. Isso aí não. Vou me arriscar com esses, não. Olha, não eram todos pequenos, não, tá? Tinha três maiores, tamanho médio para grande, e 3 pequenos. Ô, Fábio, e a veterinária, então você sempre gostou de animais, né? Já tinha essa Sempre, sempre, veia. sempre, Eu sempre, falo, sempre. eu tive. Você conhece a Lia também, né? Sim, A Lia ah, é nossa nossa. parceira. Eu falo que a gente, quem gosta de bichos já nasce, eu acho. Ninguém ensina a gente a gostar. Eu não conheci, eu não sei, eu acho que a maioria das pessoas assim, elas já nascem gostando, né? De Eu acho que sim, né, Alda? Vai do ambiente onde a pessoa nasce, né? E às vezes já tem ali um cachorrinho, um gato, um Ai, Fábio, bichinho, e mas já eu começa. cresci com pais e cresci num local em que não tinha, era um apartamento, então não havia possibilidade de ter cachorro e nem gato. E meus pais nunca quiseram. Não porque eles não gostassem, mas porque não tinha espaço. E eu e minha irmã, a gente sempre dava um jeitinho e a gente enfiava um cachorrinho. Um gato nunca ficou sem gato, porque pegava na rua e não tinha jeito e levava para casa e eles não conseguiam dizer não, né? Porque eles também no fundo gostavam. Mas se dependesse dos meus pais, nós não teríamos, Olha, entende? mas é interessante isso aí, porque agora eu estou pensando aqui, porque muitos pais não têm animais em casa, tem criança e a criança começa a pedir. Então, se a É, criança está pedindo, agora eu estou raciocinando, né? Tipo assim, ela não tem animalzinho em casa, por quê, né? Aquele apelo, né? Eu quero um uhum, animalzinho em é, casa. É, realmente, eu acho acho que já que não. Enfim, você veio para cá, começou a trabalhar com a sua clínica, né? Já, eu acho que quando você veio só tinha o Ayrton aqui e logo depois ele foi embora, não? sim, a Crispiniana, ele foi embora para Ilhéus, e aí ficamos, isso, eu, a Crispiniana e eu, exatamente, E uma somente luta, as né, duas. Fábia? Porque você também. Sim, e era ainda uma época, porque há 20 anos atrás, estava ainda numa fase meio de mudança, né? Estava saindo aquele pessoal do cachorro do fundo de quintal, É, onde quase ninguém levava para veterinário. é verdade. Então estava uma transição meio que vamos levar o cachorro É para o porque veterinário. teve isso. Teve uma época que só os ricos, muito ricos, levavam os cachorros no veterinário. Né? As pessoas, classe média, de modo geral, tratavam em casa. Sim, quando eu formei em Belo Horizonte, que é uma capital, tipo assim, clínicas que não eram nem tão grandes, podia, tipo assim, acho que tinha umas 3 ou 4, no máximo. Então, assim, ainda estava muito devagar a veterinária. Depois de um tempo deslanchou, né? E com essa coisa também de banho tosa, e foi envolvendo tudo, né? Será que ia divulgar a internet? É, não sei. Será que ficou Não, mais porque a internet acessível? ainda não. Não tinha, Eu acho que foi verdade. questão de modismo, sabe, Alda? Eu acho que começou muito aquela coisa de cachorrinho de banho tosa, cachorrinho cheiroso dentro de casa, e o cachorro começou a passar para dentro de casa, não era mais no quintal, porque ele passou a ser um cachorro, vamos assim, cheiroso, entendeu? Então, Que uma coisa, coisa né? foi, E levou a outra. porque quando eu comecei em Sete Lagoas, em trabalhar em Sete Lagoas, em 93, a gente já começou com banho e tosa também. Mas era uma coisa muito difícil de chegar alguém com um cachorrinho para banho e tosa. Olha que lá não tinha
clínicas, não tinha quase nada, né? Era a gente. Então era uma raridade aparecer. A gente aqui dava banho, né? Em casa dava banho. Aí começou, a tosa começou o serviço, tipo, o cachorro de pelo, que chega num ponto que está muito embolado, que você não vê a pele do cachorro. Aí não consegue dar banho. Aí leva pro... Aí manda para a tosa. Então as tosas antigamente, né, nessa época, 93, 94, era assim. Parecia cachorro para tosa, você podia saber. Aí depois foi meio que o pessoal foi criando um gosto, aquela coisa que eu te falei, né? Já passou a deixar de ser do quintal para dentro de casa, mais cheirosinho, mais arrumadinho. E aí vem essa interação muito maior, e aí a necessidade do cuidado, né? A necessidade do eu acho que aí a profissional. pessoa começa, vai uma vez, vai duas, começa a ver que não é tão assim, e a pessoa vai, tipo, é um socorro, né? Eu vou lá porque vai me salvar, e lá tem um aprendizado mesmo, né? E eu lembro, Fábio, não sei se você lembra, muitos anos, acho que logo que você chegou, eu estava nessas loucuras da vida da gente aí de resgate de animal. Eu peguei um cachorrinho na rua que ele mancava, que eu acho que ele tinha sido atropelado, eu não sei se você se recorda, e a patinha dele estava balançando e nem tinha pata, só tinha os fiapos. Lembro. E ele não sobreviveu. Eu cheguei desesperada, chorando, eu não te conhecia ainda. Não, exatamente. E você chorava. Lembrei, desesperadamente para você atender. Lembrei, a gente nem se conhecia. Não. Foi atropelamento, não foi? Eu não sei, porque eu peguei ele na rua, eu acho que ele já estava... eu tô me lembrando de você chegando com esse cachorro sofrendo e você sofrendo também. E aí, em diante, você continuou. Aí você falou, olha, eu não sei se ele vai sobreviver na anestesia e tal. E ele não... Isso eu não me lembro. Ele não aguentou. Ele não aguentou. Não me lembro. Porque ele devia já estar com muita... Eu lembro de você com um cachorrinho no já estava há muito tempo, estava necrosado, estava, enfim, né? Muitas histórias, né, Fábia? Qual o caso assim que mais te marcou, Fábia? É muito difícil. São tantos, né? São muitos. Hoje mesmo eu tive um que, tipo assim, é uma proprietária já idosa, de 79 anos. E a cadelinha também é idosa. E, tipo assim, tá em suas mãos, né? E ela deixou a cachorrinha lá comigo, me abraçando, chorando, né? E pedindo para que eu cuidasse. Então, essa é uma responsabilidade muito grande. Primeiro, com a vida do animal, e segundo, imagina uma pessoa, 79 anos, e você liga para dar uma notícia ruim, é muito triste, né? E você fica preocupada com a pessoa, tem um apego ali, né? E eu me preocupo muito com a pessoa que está acompanhando, sabe? Tem uma dependência, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes é uma pessoa hipertensa, então assim, você tem que ter muito jeito. Agora, assim, eu falo, ao longo desses anos, tem nenhum episódio que você, ao contrário, que você achou que esse aqui não tem jeito e... já tem alguns. E te surpreender? Essa mesma de hoje, eu pensei comigo, o caso dela é muito complicado, vai ser difícil dela sair disso. Mas, assim, foi necessário fazer uma intervenção grande. Mas, assim, já deixei aos cuidados lá com ela em recuperação já da cirurgia e tranquila, e eu estava muito aflita por causa dela, da proprietária. E parece que agora ela vai seguir, e a cadelinha é bem velhinha. Agora, eu vou te contar aqui uma coisa que eu nunca te contei, vou contar aqui diante do telespectador, gente. Eu não sei se você lembra, virou quase que um bate-papo aqui, porque a gente tem tanta história junto, né, Fábio? Você lembra da Ingra? A cachorra é uma pastor, que era daquele policial federal que eu acabei pegando, que eu levei para lá, que ela tinha uma doença, que ela ficou internada. Uma pastora alemão.
era do policial federal, que passou para mim, que você cuidava dela também, e aí ele foi embora e deixou comigo, eu adotei a cachorra dele. Sei até o nome dele, eu vou lembrei. contar Aham. rapidinho. Eu esqueci Inclusive, ele é amigo da gente, tá? Ele foi Isso, embora, foi mas embora, continuou a exatamente. amizade. Ela tinha um problema no sangue, e a gente sempre tratava, mas não tinha cura tal, e um belo dia ela estava muito mal, eu levei de manhã para você levou, internou e falou, te dou notícia. Quando eu estava vindo embora de carro, isso era de manhã, e o carro todo fechado, eu sozinha, estava subindo a ladeira, gente, ali da rodoviária. Eu senti dentro do carro, Fábia, um cheiro de flores brancas, muito forte. Na hora eu abri a janela do carro para ver se o cheiro vinha de fora, não, era dentro, me acompanhou até a minha casa. Cheguei em casa, falei, gente, estou sentindo um cheiro de flores. Estava a minha sobrinha, ela falou assim, a minha sobrinha, estou sentindo um cheiro de flores brancas. Daí a pouco você liga e me fala que ela tinha falecido, que ela não tinha resistido. É interessante, Esse eu não né? te Tem contei esse pessoas, episódio, né? tem pessoas Gente, que têm mais sensibilidade. aí quase agora que entrou pro lado místico, né? Mas ó, nós vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco nós vamos falar com a atiradora. Não saia daí. Entramos em ação contra a gripe. A vacinação é a melhor medida de prevenção contra a influenza, suas complicações e óbitos, além de reduzir a circulação do vírus na população. As nossas unidades de saúde já estão disponibilizando a dose trivalente para os grupos prioritários: idosos acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário de passageiros, forças de segurança, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a vacina não causa gripe, ela protege. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa e vacine-se. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Olá, gente, estamos de volta à TV4, estamos falando de cultura. No primeiro bloco, nós conversamos com a veterinária. Agora nós vamos conversar com a atiradora. Conta essa história, Fábia. Que história é essa? Então, essa história é longa, viu? Porque foi assim, quando eu conheci o Alex, o meu marido, mineiro, interior, né? Costumava o pai ter armas de coleção antigas, né? Em casa. E o Alex amava aquilo. Nossa, ele era apaixonado com armas.
E toda vez que ele me mostrava alguma coisa nesse sentido, aquelas armas muito antigas mesmo, muito antigas, assim, passou pela família, eu tinha pavor, né? Eu pedia logo para guardar. Pronto. Viemos para Porto, ele nunca esqueceu. E Alex serviu o exército, então ele atirava, né? Entendi. Ele nunca esqueceu o assunto. Até que um dia ele viajou para Salvador, foi lá para o clube de tiro e resolveu entrar nessa vida de clube de tiro. Foi lá, fez o CR, que é um documento de atirador, e ficou apaixonado, né? E logo, quer dizer, o CR não foi assim tão rápido, saiu depois de 1 ou 2 anos, se não me engano. E aí esse CR, né, dava direito então para ele já iniciar. CR significa? Certificado de registro. É do Exército, porque o Exército emite esse documento, todo atirador tem. E daí então, quando saiu o CR, ficou feliz da vida, e ele podia dar início à vida dele de atirador, mas somente em Salvador, aqui na região não tinha clube. Ele tinha que ir para Salvador. Isso, dentro de um clube. Aí, para ele atirar, ele tinha que ir a Salvador. Até que numa dessas idas, ele me levou, me apresentou lá ao presidente do clube, e o presidente do clube foi me incentivando também. Aí de lá mesmo ele virou e falou assim, vamos... Aí foram plantando a sementinha ali. Vamos plantar Sim, vamos fazer o curso para você ver, vamos experimentar e tal. Tudo bem, eu aceitei o desafio. Pra quê? Nunca mais parei. É vício. Vício, gente. Vocês acham que tem vício só de álcool, de droga, dessas coisas? Não. De chocolate? Não. Tem vício também de atirar, viu? Gente, mas foi assim, foi uma coisa incrível na minha vida, que tipo assim, uma coisa que eu tinha pavor, aí de repente passei a ficar apaixonada. Mas eu tinha uma adrenalina muito grande. Sabe? Na hora de atirar, eu tinha uma adrenalina muito grande, assim, um medo. Aquilo para mim era um desafio. Mas era um desafio que eu gostava. Mas assim, você gostou de início ou você passou a gostar? Foi aos poucos que você... Ah, o daí foi muito rápido. Jura? Então a adrenalina te... Exatamente. E quando, então, isso deve ter sido 2012, mais ou menos. É o quê? É um tipo de poder? É alguma coisa assim relativa a isso que dá quando você está... Olha, no meu caso, eu vou te falar que não. Apesar de que muita gente gosta de sentir esse poder da arma de fogo. Eu já gosto muito de lidar com essa emoção, essa adrenalina. E principalmente depois que eu comecei a praticar o esporte em si, né? Participar de campeonato. Você domina uma coisa, uma arma, que pode tirar outra vida. Mas assim, Sim. gente, presta atenção, a gente fala isso pode tirar outra vida, mas uma arma, quantas armas tem? A minha cozinha e a sua, cozinha de todo mundo aqui, tem um monte de armas. Sim. O carro é uma arma. Tem. Porque tem um preconceito e uma polêmica muito grande quanto a isso, né, Fábia? Sim, sim, muito. E assim, eu acho que existe essa polêmica, esse preconceito, existe porque ainda há muita restrição. E talvez se as pessoas tivessem mais acesso a informações, a clubes, a própria arma, que pais de família querem ter arma em casa. Defender a família e defender o patrimônio, isso é natural. Isso é desde os primórdios, não é de agora, né? Isso é natural do ser humano, né? E então, se desse o direito a esse pai de família, né, de defesa, talvez houvesse tanta polêmica, né? A gente sabe que em outros países aí fora não é assim, né? O acesso é muito maior. Antigamente mesmo, anos atrás, meus avós, eu acho que todo mundo tinha, não, arma em casa. Tinha. Olha, o meu pai tinha, meu tio não só tinha, como era cidade muito pequena do interior, ele andava com a arma o tempo inteiro. O meu
meu pai, ele era muito tranquilo, muito pacífico, aquela coisa assim, ele não, enfim, ele deixava a arma no cofre, caso precisasse defender o patrimônio e a família, né, estava ali. O único problema é assim, quem tem uma arma guardada no cofre, está lá. Ah, eu tenho, através de Polícia Federal, ou através de Exército, que seja, toda legalizada. O único problema é, você não pode ter uma arma e guardar dentro do cofre. É melhor não ter, porque você não vai saber usar a hora que precisar. Ah, entendi. Entendeu? A arma você tem que... É como um carro, vamos dizer assim, você tem que saber usar. Sim, Porque se você pega um carro, não sabe dirigir e sai por aí com ele na estrada, você vai bater num poste, você vai atropelar alguém, você vai machucar alguém. E a mesma coisa uma arma. Eu, por exemplo, como eu não tenho experiência nenhuma, não chego nem perto. Porque eu não vou saber manusear. nem deve, Exatamente. nem deve. E, assim, aí, voltando ao assunto, né, eu comecei a tomar muita intimidade. Hoje, a adrenalina em si não existe tanto, porque virou uma coisa quase que natural. O campeonato em si... Quantos anos, Fábia, com tiro? Praticando? Em 2014, não, em 2012 eu consegui meu CR. Em 2014 a gente visitou, aí começou, estava já iniciando, já estava em andamento, já um pouco mais avançado, um clube em Teixeira de Freitas, que aí começou a facilitar a vida nossa, né? Tipo, sair daqui para Porto, para ir em Teixeira, atirar era mais fácil do que ter que ir para Salvador. E aí Teixeira começou a lançar uns campeonatos pequenos, sabe? Ainda tinha poucos, né, sócios, no caso lá, e ainda estava uma coisa meio tímida. E eu ia, apesar de ter CR, eu não praticava o esporte em si, eu ainda tinha receio porque tinha só homens. Era tiro ao prato na época, eu me lembro, e iam homens e eu ficava tímida. Até que eu ia acompanhar a Alex, eu comecei a cansar dessa história de acompanhar e ficar olhando. Quando você ouve ela falar tímida, eu não entra na minha cabeça, não, porque a pessoa faz dança do ventre. Depois a gente vai falar, continua, desculpa. E daí eu falei, não, eu não venho mais só para ver, isso tá ficando muito chato. Eu fiquei sentada aqui o dia inteiro esperando, não dá. Eu quero brincar também, né? Tipo assim, deixa eu brincar também. Sim, aí um dia teve um campeonato já, um campeonato mais um pouquinho, né? E o Alex virou e falou assim, você vai participar desse. E eu tremi porque não tinha mulher, só tinha homens e poucos homens. Que lindo! E eu falei, aí eu comecei... Que lindo! Não, era. Mas assim, meu coração ia sair pela boca. Mas isso não atrapalha na hora de atirar? Nervosismo? Atrapalha. Mas só que assim, é uma coisa interessante, Alda, porque na hora que fala assim, você está pronto, né? O árbitro te acompanha, ele vai te dar o sinal para você começar. Gente, né? Ela mandou e a gente vai, o Lucas vai colocar, né, Lucas? E vocês vão assistir. Corre. Aquilo ali é adrenalina. Aquilo ainda até hoje me dá adrenalina quando apita o timer do RO, que é o juiz de árbitro, o árbitro, né, de campeonato. Dá um frio na barriga, mas depois que você começa, que você está na pista atirando, aquilo desaparece. Você não enxerga mais nada no seu alvo e a arma. Ai, Fábio, então, eu acho que nesse momento você fica 100% no agora. Exatamente. É o tal do poder tudo seu do agora. Ali, tipo assim... Já indiquei, viu, gente, o poder do agora. Gente, é mais ou menos assim, o árbitro está aqui com um equipamento, né, que a gente chama o timer, e aí você está pronta, já está toda pronta para começar a pista, ele pergunta se está pronto, se sim, o timer ele aciona e vai dar esse meio tempo. Ele pergunta, você está pronto e você está guardando o sinal do timer? Nossa, aí sim. Aí até hoje ainda é muito frio na barriga, meio que a gente meio que congela, aí na hora que apita você começa. Mas também depois que já está na pista, já
Aí já tá na ação, Ah, e a eu coisa acho- flui, né? Eu acho que vai assim tão natural que eu acho que eu não consigo nem respirar do início ao fim. Eu acho que eu só respiro depois. Jura, Mas não, Fábio? respira. Não tem Não, como com ficar tanto certeza. tempo, não. Mas é emocionante. Campeonatos. Conta pra gente. O que você já trouxe aí para Porto Seguro pra gente aí? Olha, eu já fui no campeonato que a gente chama de silhueta metálica. É um tiro de precisão e parada, em que você atira em alvos de metais, que começa 7,5 metros, 7 metros, e vai até 50 metros, tá? Eu, nessa modalidade aí, eu fui 2 anos seguidos, se não me engano, 2017, 2018, campeã baiana. Jura? Percorri Uau, todas as que etapas durante o ano. Para nós, para Porto Seguro e região, gente. E final do ano, finalizei como campeã baiana, que é a silhueta metálica. E aí tem muita, é um esporte muito rico, tem muita coisa. Então, tem várias várias tipos. armas, vários esportes, vários Que tipos tipo de arma que você usa, que você compete? Todas? Como é que é? Porque eu não sei nada. E imagino que o telespectador saiba, a grande maioria saiba muito pouco também. Alda, esse mundo é muito cheio de muita variedade. Então, assim, e aí que existem as divisões, né, por arma, porque, por exemplo, você está com uma arma toda preparada, Por diria exemplo, assim. você, mulher, tem alguma coisa assim de peso, por exemplo? Tem arma que é muito pesada, que não dá para a mulher trabalhar, sabe? Olha, tem algumas, mas eu acho que dentro do esporte, assim, não. Porque a mais pesada, assim, dos esportes, pelo menos do esporte, pelo menos assim, eu pratico, é a 12. Tá? Ela é muito pesada, mas eu lido super bem com ela. E eu acho assim, né? Eu não tenho força. Então, se eu consigo, né? É o peso, mas... Agora, desmistificar um pouco essa questão, Fábia, que da pessoa ter o porte de arma, a diferença de você ter porte, né? Que as pessoas acham que a pessoa ter porte de arma e vai poder sair com a arma por aí, sabe? Andar com ela não é assim, né? Então, não. Inclusive, assim, o porte é uma coisa muito difícil, muito mesmo. Até o ano passado, né, o atleta do tiro conseguiu o porte de trânsito. Você podia usar aquela arma que você ia para o clube, ela em pronto uso. Tipo assim, eu vou sair para um campeonato, vou viajar. Uhum. É lógico que tudo legal e realmente você tem que comprovar que você saiu de tal lugar e vai para um clube em outro local e por isso você está transitando com aquela arma e em pronto uso, tá? Tudo muito bem explicadinho. Então isso dava direito ao atleta, né? Nesse caso que eu estou falando, ao porte de trânsito. Você somente transita com ela em pronto uso, né? Você não pode sair por aí, eu vou ali no bar e levo a arma. Não pode. É só de um clube para outro, pronto. Ou da sua cidade para um clube em algum lugar aí que você vai ou treinar ou vai participar de um campeonato. Bom, aí com o novo governo isso acabou, tá? Você para viajar, você só viaja com a arma totalmente separada, arma e munição. Não pode nem estar no mesmo compartimento. Aí os traficantes, os criminosos podem, né? Gente, eu vou ter que terminar esse segundo bloco agora, infelizmente. A gente queria... Tem papo para... Isso é papo para um programa inteiro, né, Fábia? Um programa inteiro. Inteiro. Mas nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com a dançarina.
Nossa cidade está mudando. Novas praças, novas ruas, novo pier, novas escolas e creches. O seu IPTU está transformando o Porto Seguro com muitas melhorias. E vem mais por aí, viu? Até 20 de abril você pode pagar o seu IPTU à vista em cota única com 15% de desconto ou ainda optar pelo parcelamento em até 8 vezes sem juros. É com os recursos do IPTU que a gente trabalha. Pode ter certeza, a cidade vai ficar cada vez melhor. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Olá, gente, estamos de volta à TV4. Fábia, antes da gente trazer aqui a dançarina, eu gostaria que não deu tempo para a gente falar no outro bloco, que você falasse para a gente a diferença entre a posse da arma e o porte. Então, é o que o pessoal confunde demais. Então, assim, eu não vou nem entrar na diferença Polícia Federal, Exército, nada disso. Eu vou direto pela Polícia Federal, que é o que o pessoal, às vezes, tem muita dúvida. Comprar uma arma para ter em casa e portar a arma. Portar a arma é o direito que você tem de qualquer lugar que você vá, você está com ela em pronto uso, né? Uhum. E ali no próprio corpo, né? Ou no coldre, na bolsa, do jeito que você achar melhor ou conveniente ou certo, né? Porque Sim. o certo mesmo, o ideal é no coldre, longe de bolsa ou qualquer outro, né? Que a gente use aí para carregar outros objetos. Então, o porte é uma coisa muito difícil. Muito. Eu particularmente, assim, conheço muito. Se eu conhecer muito, acho que umas 4 pessoas, cidadãos civis. Olha lá que eu não conheço cidadão civil com porte. É difícil. Porque você tem que comprovar muita coisa, que essas coisas que tem que comprovar elas são muito subjetivas. E assim também a posse. A posse já se torna uma coisa relativamente razoável. Muita gente já tem. A Polícia Federal, exatamente. Ela vai entrar com um pedido pela Polícia Federal e vai provar, né, a necessidade, né? Eu preciso dessa arma na empresa ou eu preciso dessa arma em casa. Ela tem que ter um estabelecimento fixo. Ela tem que ter um endereço fixo. Ela não pode sair dali. Não pode. Tá? E a não ser que Você vai treinar. A polícia vai te dar todo mês, né, uma liberação que você vai até o clube, treina, volta e guarda. Tá? E também o grande problema também que eu vejo é que a pessoa que tem a posse, ela também tem um direito muito restrito à compra de munições. Então, assim, o treino também fica uma coisa bem restrita. Ou seja, não é fácil, não é assim como as pessoas acham que mas é mais livros e menos armas, né? Não, é muito difícil, sempre foi. No governo passado continuou, era a mesma burocracia. Você tem que ter laudo psicológico, residência fixa, a sua profissão, mostrar a real necessidade. É muito complexo, não é fácil. E fora que envolve dinheiro. Com certeza, e é caro, né, Fábio? É caro todo o processo e é caro a arma, assim. Bom, enfim, a gente teria que ter um programa, a gente volta. Um programa só para falar de armas. Agora eu quero saber da dançarina. Então, como é que é essa história dessa pistoleira dançarina, veterinária e pianista? Então, essa história da dança entrou em minha vida de uma maneira até... Foi antes ou depois da arma, ou foi junto? Como é que é? Antes, a dança já tem 15 anos. Mas, então, eu sempre gostei de frequentar a academia, porque atividade física. E quando eu morava em Sete Lagoas,
eu frequentava uma academia e começou a ter dança do ventre. Lá ainda em Minas. Em Minas. Aí, eu falei, ó, deve ser interessante. E fui fazer uma aula, porque eu já fazia também o jazz. Aí eu falei, deixa eu ir na dança do ventre para ver, né? Curiosidade. Cheguei, é lógico que o método não que estivesse errado, mas eu acho que o método para mim naquele momento não foi ideal. Era muito devagar, muito lento. Ensinava primeiro somente o movimento das mãos. Então, tipo assim, eu achava muito, sabe? Ia uma semana, 2 semanas, ficava naquela coisa muito lenta. Então, para mim, não gosto, rolou. não quero. Não. Aí, quando a gente veio para Porto Seguro, eu continuei na atividade de academia. Aí, depois essa academia ofereceu o jazz, comecei o jazz. Aí, um dia, a dona da academia me chamou e falou, olha, a gente vai colocar a dança do ventre aqui. Você não quer fazer uma aula experimental? Aí eu pensei, eu lembrei, né? Eu já tinha, eu pensei, mas assim, por educação, né, pelo convite, eu falei assim, não, eu vou fazer aula experimental sim. Eu já ouvi essa história, eu já ouvi isso. Tem gente que falou isso, outra coisa, mas tudo bem. Mais ou menos, exatamente. Quando eu cheguei na aula experimental, não foi exatamente uma aula, a gente assistiu a professora fazendo uma apresentação. Eu achei aquilo lindíssimo. Mas é fabuloso. Eu falei, não, eu quero fazer isso assim também. Ela Não pode, interessa, piscina, dê seus pulos. Então, e ela dançava muito bem, maravilhosamente, e ela estava fazendo a apresentação com um véu, que é mais lindo ainda, e ela tinha muita delicadeza, sutileza. Falei, não, eu quero isso aí. Aí comecei. E, tipo, como eu gostei, e tudo na minha vida é assim, olha, eu gosto, é pelo meu prazer, sim, mas eu preciso ter determinação, eu preciso ter foco, né? Porque senão toda hora fica mudando e a gente nunca se encontra. É verdade. Né? Quantas vezes eu já caí, gente, eu tô com preguiça, acho que vou dar um tempo na dança, acho que vou dar um tempo no tiro, vou dar um tempo nisso. Se a gente for pensar assim, você não segue. E vai fazendo as coisas um pouquinho de cada, não faz nada na realidade. E vai empurrando. Eu faço tudo isso aí, mas tem gente que fala assim, mas ela deve fazer tudo pela metade. Não, eu faço com determinação. Faço mesmo, e raramente eu não vou à aula. O dia que eu não vou à aula, a minha professora já pergunta por que eu não apareci, ou eu dou até satisfação antes. Eu tô ficando com a consciência pesada aqui, gente. Eu fiz uma aula, eu acho que você já estava lá, já tinha um tempo. Eu fiz uma aula, fui numa aula experimental. Não sei se você estava nesse dia, você já fazia. Mas, falando aqui agora, a posicionamento eu senti, a idosa, né? Eu senti dor nas costas. Eu me coloquei errado? Sim, com certeza. A minha professora, ela tem muito cuidado, sabe, Alda? E ela, até hoje, até comigo, ela vem, dá tapa na minha barriga, fala barriga para dentro, ó a postura, encaixa o quadril. Mas justamente... eu acho que se você não se colocar na posição correta... Sim, porque a movimentação de quadril, a movimentação de quadril, ela é muito intensa. E se você fizer isso de maneira largada, com certeza você vai acabar tendo dor. Ou no futuro, tipo assim, igual no meu caso, 15 anos de dança, e se eu faço movimento errado, eu vou ter um problema de coluna. E você não tem nada, né? Nada. Só tem o quadril solto. Vai soltando o quadril. Sabe, melhora a postura, você tem alongamento, tem flexibilidade. São coisas que a gente não pode ir deixando perder, né? A vida da gente. É verdade. Tipo, a gente tem que envelhecer com saúde, né? É gostoso. E fazendo as coisas que a gente... E você acaba fazendo com determinação várias coisas e arrumando tempo, né? Porque, ou seja, você lê, sim, ela arruma tempo para ler, atende na clínica,
dá os tiros dela, dança, E toca o piano. piano. E eu vou arrumando tempo, gente, porque, tipo assim, Não sei como o dia dela não tem 24 horas do seu dia, não. Tem você mais. sabe que agora eu comecei, na hora que você falou tudo isso, aí eu comecei a pensar, gente, como é que eu dou conta mesmo? Tô falando. Agora que eu tô pensando, tipo assim, cair na ficha. Mas é tudo muito gostoso, muito agradável. Eu acho que é por isso que eu nem percebo, tá? Tem horário para tudo. A aula de dança é 1 hora de aula de dança. Quando eu posso, eu me dedico e às vezes eu dou uma estudada vez em por casa. semana? 2. E eu, às vezes, não, mas eu tenho passe livre lá pelo tempo, às vezes eu vou 3 ou 4. Jura? Juro. É perto ali, não? Lá de casa, praticamente. É perto ali. E os horários são muito bons para mim. Muito, tipo assim, é o horário final do dia que eu estou saindo da clínica, vou para dança, ainda faço caminhada. Tá brincando? Sério. Não, ela quer acabar comigo hoje, a Fábia. Ela quer acabar comigo. Gente, agora que eu tô pensando mesmo, acho que meu dia é muito mais longo. Quase me arrependi, viu, gente, de ter lá. Olha só. Por exemplo, porque o tiro exige dedicação. Exige dedicação. É dedicação, dinheiro, Detalhe. tá? Dedicação, dinheiro. Detalhes. O tiro é meio que profissão, porque É. eu ajudo e trabalho no clube. Pronto, tem essa ainda. Ainda tem essa, eu tenho obrigação, não é só prazer, não, é obrigação A também. dança, eu adoro dança, mas nunca, só gosto de ir numa festa, dançar, vejo o balé, vejo os espetáculos, fico babando, fico com aquela invejinha boa, tá? Mas o meu dia não tem o mesmo tempo que o seu, não. O meu tem menos. O meu dia é menor que o seu. É menor que o seu. Não. Sim, é sim. Ela tá contando mentira. Não, é sim. A gente vai brigar aqui. E o piano também, poxa vida, porque eu tenho um pai musicista, que meu pai é acordeonista. Tentei de tudo para aprender. Ele me fez de tudo para tentar segurar aquele instrumento. Eu segurava invertido. Nunca consegui tocar nada. Porque também é muito difícil. Mas quando eu comecei no piano, eu comecei há 5 anos. Eu falei, isso é muito louco, gente. Requer muita habilidade. Eu não vou dar conta. Dei e estou até hoje. Né? É porque, tipo, a cabeça tem que funcionar com muita coisa. Você está lendo uma partitura, você está lendo o que sua mão esquerda está fazendo, você está lendo o que sua mão direita está fazendo, ainda tentando colocar ritmo naquilo tudo ali, fora quando ainda você vai usar o pedal. Aí vira uma loucura. O cérebro parece que assim, aí quando você pensa que não, hoje eu pego coisas que eu tocava, que eu achava muito difícil há uns 4 anos, eu falo, gente, que coisa mais boba. Então, assim, a persistência da gente leva a gente... Isso mostra o seguinte, eu acho, sabe, gente? Como nós somos capazes de fazer tudo que a gente quer, não importa o que seja. A gente é capaz de muito mais. Não importa o que seja. A gente é capaz. Outra coisa, uma coisa que ela arruma tempo ainda. Muita gente fala, não tenho tempo. Emprestei 2 livros para ela. Esse daqui foi um deles. Vou aproveitar e vou deixar a dica aqui, ó, As Deusas, as Bruxas e a Igreja. Maravilhoso esse livro. Pois é, ela arruma tempo para ler, tá, gente? Então, é um livro, né, é uma tese que dá a trajetória, né, das religiões, de uma certa forma, e que mostra, né, desde lá do Paleolítico, Neolítico, até os dias de hoje, como surgiram as religiões e que a primeira religião foi a... Nossa, e a importância da mulher aí nos primórdios Nossa, é muito interessante. Né? Então, assim, a dica maravilhosa desse livro aqui, gente, viu? É aquele livrinho assim que pra mim é um xodó esse livro. Gente, eu só vou contar uma coisa que eu fiquei impressionada, tá? Rapidinho aqui desse livro. Por favor. Mas é tipo assim, a mulher tinha muito poder porque ela engravidava, ela dava luz, então ela era um ser especial. Ninguém sabia por que aquela criatura dava luz.
Até que, então ela sempre teve muito poder por conta disso. Até que um dia um dito cujo descobriu que para fazer isso precisava de um homem. O macho, né? As sociedades eram matriarcais. O macho não entendia, não sabia o papel dele na fecundação. Então, para ele era um mistério a barriga da fêmea que crescia de repente do nada, né? E ele só vai quando ele começa ele deixa de ser nômade, ele começa a cultivar a terra, a cercar os animais, ele começa a perceber, né? Ele começa a comparar Descobriu o segredo da mulher. Aí ele começa a ligar, ele vê que as fêmeas, que os animais só procriavam na presença do macho. O macho tinha que estar junto. E aí ele começa a ligar que o sêmen, né, que ele deixava dentro, que aquele líquido que ele deixava dentro da fêmea, enfim. Essa é a dica, né, do livro. Mas leiam, que é fascinante, vocês vão adorar. Fábia, a dança, você participa de algum campeonato, participou de alguma coisa? Também. A gente faz muitas apresentações. Depois da pandemia deu uma parada, mas aqui em Porto a gente sempre fez muitos eventos. Eram convidados para fazer? Até mesmo na época a academia onde a gente participava fazia um espetáculo chamado Diversité, que era um espetáculo muito bonito. E como a academia na época tinha, né? Presidente da Olímpia. Sim. De Carlos. Sim, aí a gente também apresentava, né? E era muito bacana aquele espetáculo. Aí, com a pandemia, a gente deu uma parada e começou, então, a vir a parte internet, né? Aí virou o mundo virtual. E a gente começou a fazer campeonatos. Brasil, e depois tem um outro aí, né, que a gente chamou Azul Fest, que envolve outros países também, e que as pessoas mandam os vídeos, né, os solos das apresentações, e aí você participa, eles têm o jurado que vai, né, analisar e te premiar online. Fábia, está acabando o nosso tempo, viu, gente? Você quer deixar algum recado, algum contato? Bom, eu quero deixar um recado assim, gente. A vida da gente realmente é muito curta, né? A gente tem que aproveitar. Meu dia não é mais longo que o de ninguém. Dou conta de tudo isso e no final do dia eu só tenho a agradecer. Amém. Quer deixar o contato da clínica, do clube de tiro? O da clínica, né? É o 3288-4526 e do clube, como eu não pedi, né, autorização, não sabia que ia poder, eu fico devendo para vocês. Mas daí também qualquer coisa liga na clínica, pede a secretária, ela passa. Clínica Toca de Assis, viu, gente? Isso. Gente, a gente fica por aqui. Beijo grande. Porto Seguro ganhou o novíssimo PIR municipal.
O espaço conta com sala de espera climatizada, controle de acesso, cobertura em vidro na passarela de acesso às embarcações e estrutura em aço inoxidável. O novo pier integra o grande projeto de recuperação do centro da cidade, que inclui Passarela da Cultura, 2 praças e centro de convivência do Parque Marinho. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. A prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí. É nessa Bahia, de solo fértil, de riquezas ambientais, que está localizado o maior polo produtivo de alimentos que chegam na casa de milhares de brasileiros. E é exatamente aqui que temos a APROA, Associação de Produtores de Alimentos da Chapada Diamantina. Uma associação que nasceu em 2020 e já é uma das principais entidades representativas deste estado. A APROA nasceu em 2020 com a nobre missão de fortalecimento da classe produtiva local, representação institucional e, sobretudo, com a responsabilidade ambiental e social. A principal atividade da APROA hoje é devolver para a sociedade um pouco daquilo que as empresas produtoras da região recebem, né? Essa devolução hoje ela tem se concretizado de forma efetiva em algumas ações, entre elas a criação do banco de sangue no município de Barra da Estiva, a manutenção e reforma de algumas estradas vicinais, algumas parcerias que temos com algumas escolas municipais aqui na região para distribuição de material, parceria com alguns hospitais também que a APROA participa de forma efetiva. De contribuir mais organizadamente, mais incisivamente na questão social. A APROA eu acho que é uma associação que foi criada para unir, né, os interesses, os objetivos das fazendas aqui da região, né, e fazer um trabalho social aqui na região. Eu acho que esse é o maior objetivo, né, da APROA. Os associados da APROA produzem batata, alho, mirtilo, morango, cebola, tomates. Uma produção que abastece 80% de todo o Nordeste do Brasil, que fornece quase 100% de toda a batata consumida na cidade de Salvador. E isso tudo só é possível porque temos na nossa Bahia gente trabalhadora, corajosa e pronta para dar e receber o que esta região tem de melhor. Eu acredito que hoje, só na garagem tem mais de 2.500 funcionários, só na região. Ajuda o local onde a gente mora, muda muita coisa, saúde, ajuda muito na educação. Traz mais economia para a cidade também. E a pessoa não precisa sair daqui para ir procurar um emprego fora. Aqui todo mundo consegue se manter por aqui mesmo. Primeiramente distribui renda, né, com a geração de empregos e distribui dignidade, né? Todo mundo devidamente carteira assinada, registrado, tendo sua condição de dar o pão de cada dia dentro de casa. Essencial, né? Porque esse polo produtivo, ele reflete numa sociedade melhor, né? Maior fartura de empregos, o pessoal migraram para cá, né, em busca de melhorias para suas famílias. Antigamente, quando eu não tinha filho, eu não ligava muito assim para trabalho, não. Assim, eu poderia trabalhar, né? Assim, sabe? Mas assim, sem compromisso. Agora eu penso diferente, eu trabalho pelo meu filho. Nós achamos que a dignidade do ser humano ela está acima de tudo. E
quem deve tratar de sua família são seus provedores, o pai e a mãe. E havendo trabalho, há esse resgate de dignidade e a manutenção dessa dignidade. Porque a inserção do ser humano no mercado de trabalho oportuniza ele exatamente isso: andar de cabeça erguida, ser livre e ter orgulho de ser ele, o provedor ou a provedora de sua própria família. São homens e mulheres que trabalham no campo, nas áreas de seleção de produtos, nos escritórios, fazendo com que o melhor alimento chegue nas prateleiras. E claro, esse trabalho passa pela utilização de tecnologia de ponta para que a agricultura seja realizada de forma sustentável. Que só são válidos os processos em que todos saem ganhando. E como um grande objetivo da APROA, temos a responsabilidade social e ambiental. E por isso, temos a educação e a saúde em nossa linha de atuação. São diversas as nossas ações dentre escolas, comunidades, hospitais, em toda a nossa área de atuação. Era bem pequena, a população era bem pequena. Aí foi chegando gente, foi morando ali mesmo no país, criou família ali mesmo. E aí por isso mesmo o filho foi ficando ali mesmo para das empresas, foi trabalhando, foi aprendendo e foi ficando por aqui. Não saiu da região daqui não, foi sempre aqui, na escola daqui e tudo. Foi bom mesmo. APROA, em prol do bem comum, sempre.